Oi pra você que tá assistindo esse vídeo, eu sou a Érica e se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora aqui pra você ficar recebendo os vídeos que eu vou colocar provavelmente todas as semanas. Então, qual é o assunto de hoje? Eu tava conversando com meu marido sobre um tema um pouco polêmico. O que você acredita que é o escândalo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Bem, esse assunto surgiu depois que a gente viu uma postagem de um pastor muito conhecido que ele estava fazendo a tatuagem dele, né? Até aí tudo bem. Só que aí ele postou o momento que ele estava fazendo essa tatuagem no Instagram dele. E aí nos comentários houveram muitas pessoas que colocaram coisas do tipo: por que colocar isso aqui? Você está escandalizando algumas pessoas. Então a gente ficou pensando sobre a questão do escandalizar. O que é o escandalizar? Já me perguntaram sobre tatuagem. E antigamente eu falava que achava muito bonito, até hoje eu acho muito bonito, e eu não faria para não escandalizar os meus irmãos, já que eu sei que eu vou a igrejas e eu falo para públicos que tem pessoas que acreditam que a tatuagem é pecado. Então, para que eu não escandalizasse essas pessoas e essas pessoas viessem me julgar e eu fizesse elas pecarem, eu não faria uma tatuagem, pelo menos uma tatuagem que ficasse à mostra. Então, estudando sobre esse assunto, eu mudei um pouco o meu pensamento sobre o que é o escândalo. E a gente vai ver no texto o que realmente significa. Hoje, se me perguntarem o que eu acho da tatuagem, se eu faria, a minha provável resposta é: não, eu não faria. Eu acho muito bonito, mas eu não faria por quê? Porque ela pode ser um empecilho para que alguma pessoa deixe de ouvir aquilo que eu quero levar, o evangelho. Então, se algo em mim pode ser um empecilho para aquela pessoa não querer me ouvir, eu prefiro me privar e não fazer. Então não é mais uma questão de escândalo, eu mudei meu pensamento em relação a isso. Já é uma questão de não ser nenhum empecilho para o evangelho. E você, o que é que você acha? A gente vai trabalhar um pouquinho o texto lá de Coríntios para entender da onde surgiu isso do escândalo e o que é que isso significa e como pode ser aplicado para a nossa vida hoje. Vamos à Bíblia. Então, lá em 1 Coríntios 8, vai falar acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. E é aqui nesse texto que fala sobre o escandalizar o irmão. Primeiro que Coríntios é um livro repleto de questões a serem resolvidas. Paulo fala sobre casamento, sobre dons, sobre as coisas sacrificadas aos ídolos, sobre o uso de véu. Enfim, ele fala sobre cerca de coisas que poderiam estar levando os irmãos a terem alguns conflitos, algumas dúvidas. Então, ele resolve tudo isso aqui nessa carta. E aí, no capítulo 8, há uma questão, 3 questões a serem resolvidas. A gente costuma achar que é só uma, mas na verdade são 3. Então as perguntas das pessoas são as seguintes: eu posso comer carne sacrificada aos ídolos lá dentro do templo? A outra pergunta é: eu posso comprar carne na feira, sabendo que essa carne da feira provavelmente vem das carnes que foram sacrificadas para os ídolos? E a terceira pergunta: eu posso comer na casa de um amigo, de um irmão, sabendo que aquela carne pode ser uma carne que foi sacrificada aos ídolos? E aí Paulo vai responder essas 3 perguntas. A resposta da primeira pergunta é o seguinte: não, você não pode comer das carnes sacrificadas aos ídolos lá no templo. Porque ele diz o seguinte: já pensou se o seu irmão mais fraco na fé vai passar lá e ver você dentro do templo desses deuses sacrificando? Ele vai imaginar que você está sacrificando aos ídolos. Ele não vai saber que você está lá apenas comendo daquela comida. Então isso pode ser uma pedra de tropeço para o seu irmão. Aquele irmão que provavelmente é um novo convertido ou ainda fraco na fé, vai passar por ali em frente ao templo, vai ver você lá dentro e ele vai pensar o quê? Opa! Eu também posso participar daquela idolatria. E você pode ser uma pedra de tropeço para o seu irmão e fazer ele se desviar do caminho, retroceder ou até então deixar o evangelho. Então não pode comer carne sacrificada dentro do templo. A segunda pergunta é: e se eu for comprar carne na feira e essa carne for sacrificada? Você pode comprar e comer na sua casa, não tem problema. Pronto. Você não fez nenhum sacrifício, você não fez nenhuma idolatria, você apenas comprou uma carne. Enfim, aquilo que a gente compra, que a gente come, nós devemos orar e comer. E amém. Não tem problema nenhum. Aí uma dica que ele deixa é: quando você for comprar na feira, quando você for comer na casa de alguém, não pergunte. Não pergunte se vem de sacrifício, se vem da idolatria, nem pergunte, apenas coma. E isso também se aplica na casa do seu irmão, que você for lá comer e provavelmente aquele irmão deve ter comprado ou trazido uma carne do sacrifício. E aí, você come ou não come? Come.
mas não pergunte de onde ela vem. Se o seu irmão disser que foi sacrificado para ídolos e você comer e tiver alguém presente lá que acha isso muito estranho, ele vai pensar, caramba, então pode-se comer, então pode-se participar do sacrifício? Então ele é a favor da idolatria? Se alguém é um novo convertido, principalmente ali se falando daquele contexto, naquela época, dificilmente ele vai entender essa liberdade que nós temos em Cristo. Ele pode pensar que você é participante da idolatria. E ele pode pensar também que ele, como novo cristão convertido, que ainda está aprendendo sobre o evangelho, ele pode ser tanto cristão quanto idólatra. Isso vai ficar muito confuso na cabeça dele, ao ponto dele até largar o cristianismo porque viu você comendo carne sacrificada e imagina que a idolatria é uma coisa que pode ser feita. Então, a gente entende aqui o contexto da situação. O escandalizar o irmão, no original do grego, não está falando sobre você deixar o irmão surpreso. Ele faz isso. Ou então, nossa, aquele irmão é pecador porque ele faz isso. Não, escândalo não tem a ver com isso. Escândalo não tem a ver com você fazer alguma coisa e seu irmão se surpreender ou lhe julgar. A sua responsabilidade é, se eu fizer algo que venha a ser pedra de tropeço e fizer o meu irmão se desviar, no original o escândalo é pedra de tropeço ou então um motivo para o seu irmão sair da fé, aí sim, você tem culpa. Mas em relação a deixar o meu irmão admirado, deixar o meu irmão surpreso, deixar o meu irmão sem entender aquilo que eu estou fazendo, isso não é escândalo, tá? Tanto que algumas pessoas entendem que quando se fala dos fracos na fé, não está falando daqueles religiosos, daquelas pessoas que vivem naquela prisão da religião, todo encaixadinho. Não está falando desse tipo de gente. Está falando de novos convertidos que vieram da idolatria e que ao ver você dentro do templo idólatra, por exemplo, vai achar que pode voltar. Pode até desistir do cristianismo. Ao ver você comendo uma carne sacrificada, ele pode pensar que você, como cristão, é participante. Então ele pode acabar deixando o cristianismo e passar a ser um idólatra por sua causa. Aí sim, meu irmão, você está culpado. Mas em relação a fazer uma tatuagem, cortar o cabelo, passar um batom, usar uma calça comprida, jogar futebol e a praia, meu irmão, isso não é motivo de escândalo para ninguém. Viva na sua liberdade em Cristo, contanto que aquilo que você faz não seja uma pedra de tropeço para o seu irmão. Contanto que isso não leva o seu irmão a se desviar da fé. Esse é o nosso cuidado. Sermos exemplo para que ninguém venha se desviar do cristianismo por nossa causa. E aí eu quero trazer, nesse momento, atenção para os líderes. Você que é líder, aquilo que você faz ou deixa de fazer pode sim ser um escândalo para aquelas pessoas que são seus liderados. Principalmente para quem é pastor, principalmente para quem tem muitas pessoas debaixo de sua influência. Você está fazendo com que essas pessoas possam se afastar de Cristo por causa do seu exemplo, por causa do seu testemunho. E ai daqueles que derem um mau testemunho e fizerem com que os pequeninos afastem-se de Cristo. Jesus diz, ai daqueles por quem vem o escândalo. Então esse ai significa uma maldição. Consequências ruins essas pessoas terão, senão aqui na terra será no julgamento. Então muito cuidado com a sua vida em relação a você escandalizar o seu irmão. Resumindo, escandalizar não é deixar o seu irmão surpreso ou seu irmão muito religioso achar que você está pecando. Não é isso. Escândalo é aquilo que pode fazer o seu irmão cair na fé por culpa sua. Não leve o seu irmão para o caminho errado, porque senão você também vai receber a consequência. Dito isto, espero que você tenha mais liberdade agora para fazer coisas do tipo uma tatuagem, ouvir uma música que não necessariamente é gospel, mas que tem uma letra bonita e que não vá contra os princípios que nós acreditamos, que você tenha liberdade para ir à praia, e você tenha liberdade para jogar a sua bola, que você tenha liberdade para ir ao cinema, entendendo que esse tipo de coisa não é escândalo. Não se prendam a esse tipo de julgo. Viva na liberdade que Cristo te deu e não volte de novo para a escravidão da religiosidade. Seja livre em Deus. O cristianismo não é uma gaiola, o cristianismo é uma janela. Abra sua mente e seja livre em Cristo.